No coração de uma vasta floresta tropical, onde a biodiversidade se entrelaça em um espetáculo de cores, sons e aromas, ergue-se uma árvore monumental que, por milhões de anos, testemunhou a evolução do planeta. Esta não é uma árvore comum, trata-se de uma espécie rara, que se destaca não apenas por sua imponente altura e diâmetro, mas também por sua história que remonta a épocas em que dinossauros caminhavam sobre a Terra. Conhecida como a Árvore dos Milênios, sua existência é uma verdadeira cápsula do tempo, um legado da natureza que resistiu a desastres naturais, mudanças climáticas e a própria intervenção humana. Localizada em uma região remota e preservada, essa árvore é um ponto de referência para biólogos, ecologistas e amantes da natureza. Com raízes profundas que se estendem por vários metros, sua copa densa abriga uma infinidade de espécies, desde pássaros exóticos até insetos raros, todos dependentes deste gigante para sua sobrevivência. Os anéis de crescimento da árvore, que podem ser estudados para entender as condições climáticas do passado, revelam segredos sobre a história da Terra que muitos ainda estão por descobrir. Recentemente, no entanto, a tranquilidade deste ecossistema foi abalada por uma decisão controversa. A chegada de uma máquina gigante, projetada para desmatamento em larga escala, trouxe à tona um dilema que muitos consideram emblemático da luta entre progresso e conservação. A notícia do corte da Árvore dos Milênios espalhou-se rapidamente, atraindo a atenção de ambientalistas e a mídia, que se mobilizaram para impedir o que consideram um crime contra a natureza. Para muitos, a árvore não é apenas um recurso, mas um símbolo da luta pela preservação de espécies ameaçadas e a proteção de habitats essenciais. No contexto desse cenário, a história da árvore se entrelaça com a narrativa de um mundo cada vez mais industrializado, onde a exploração dos recursos naturais muitas vezes sobrepõe-se à necessidade de proteger o meio ambiente. O corte da árvore não é apenas um ato de desmatamento, é uma declaração sobre as prioridades da sociedade contemporânea e a maneira como avaliamos o valor do que é antigo e raro. À medida que a máquina se aproxima, a tensão aumenta, e as vozes em defesa da árvore ecoam, clamando por um futuro onde a natureza e a humanidade possam coexistir em harmonia. O que está prestes a acontecer não é apenas a queda de um gigante, mas a perda de um pedaço da história natural que nos conecta a nossos antepassados e nos lembra da fragilidade do nosso planeta. À medida que nos preparamos para testemunhar esse momento, fica a pergunta: o que realmente estamos dispostos a sacrificar em nome do progresso? A resposta a essa indagação poderá moldar não apenas o futuro da floresta, mas também o nosso entendimento sobre a relação que temos com o mundo natural que nos cerca. A máquina que se aproxima da Árvore dos Milênios é uma impressionante obra da engenharia moderna, projetada para realizar o desmatamento de maneira eficiente e rápida. Com suas lâminas afiadas e braços mecânicos de longa extensão, ela se apresenta como um colosso de aço e tecnologia, contrastando de forma gritante com a beleza natural que a rodeia. Batizada de desmatadora Titã, essa máquina é capaz de derrubar árvores de grande porte em questão de minutos, um feito que, embora impressionante, levanta questões éticas e ambientais profundas. Com um motor potente que emite um rugido ensurdecedor, a desmatadora Titã se move com uma agilidade que contrasta com seu tamanho, avançando pela floresta com a precisão de um cirurgião. Equipamentos como esses são frequentemente utilizados em grandes operações de exploração madeireira e na expansão de áreas agrícolas, onde o lucro e a produtividade se tornam as principais prioridades. No entanto, o custo de tal eficiência muitas vezes é invisível até que seja tarde demais. As lâminas da máquina, projetadas para cortar troncos com facilidade, são uma manifestação do avanço tecnológico que caracteriza a era moderna. Entretanto, a mesma tecnologia que promete progresso e desenvolvimento também é responsável por devastar ecossistemas inteiros. O que antes era um habitat vibrante, repleto de vida, agora se transforma em um campo vazio, marcado pela passagem da máquina e pela destruição que ela deixa em seu rastro. Enquanto a desmatadora Titã se prepara para realizar o corte, o clima ao redor se torna tenso. A presença da máquina é percebida como uma ameaça não apenas à árvore em si, mas a toda a biodiversidade que depende dela. Especialistas em conservação alertam que a derrubada dessa árvore não é um ato isolado. É parte de um padrão maior de desmatamento que, se não for interrompido, poderá levar à extinção de várias espécies. A máquina, portanto, representa não apenas a capacidade humana de manipular a natureza, mas também a nossa responsabilidade em preservar o que ainda resta. O operador da desmatadora Titã, um homem experiente na indústria madeireira, enfrenta um dilema moral. Embora sua função seja executar ordens e garantir que os objetivos da empresa sejam cumpridos,
ele não pode ignorar o impacto que seu trabalho terá na floresta e na vida que ali habita. Este conflito interno é um reflexo da luta que muitos trabalhadores enfrentam em setores que dependem da exploração dos recursos naturais, onde frequentemente a sobrevivência econômica se choca com a ética ambiental. À medida que a máquina se posiciona, a tensão entre progresso e preservação se torna palpável. Os ambientalistas, que se reúnem nas proximidades, observam com apreensão, prontos para protestar e defender a árvore a todo custo. Eles sabem que o que está em jogo vai muito além de uma única árvore. Trata-se de um símbolo da luta pela conservação, da necessidade de repensar nossas prioridades e de encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Com a desmatadora Titã em posição, o momento do corte se aproxima. O rugido do motor ressoa pela floresta, como um aviso de que a história natural está prestes a mudar. As próximas ações da máquina não só determinarão o destino da árvore dos milênios, mas também ecoarão nas futuras gerações, lembrando-nos da fragilidade da vida e da importância de proteger nosso patrimônio natural. O momento decisivo se aproxima, e toda a atenção está voltada para a imponente árvore dos milênios. A desmatadora Titã, com suas lâminas afiadas e braços mecânicos, se posiciona cuidadosamente ao lado do tronco robusto da árvore. A atmosfera é carregada de expectativa e tensão, enquanto os olhares dos ambientalistas e curiosos se fixam no que está prestes a acontecer. O processo de corte é meticulosamente planejado, mas a natureza do ato em si é nada menos que devastadora. Quando o operador da máquina aciona os controles, um som ensurdecedor ecoa pela floresta. As lâminas começam a girar, cortando o ar com uma precisão impressionante. A máquina, alimentada por um motor potente, avança lentamente em direção ao tronco da árvore, que, apesar de sua grandiosidade, parece vulnerável diante da força mecânica. À medida que o corte se inicia, o barulho se intensifica, ressoando como um lamento da floresta, que parece sentir o impacto da destruição. O processo de corte é rápido, mas o que se passa em questão de minutos representa milhões de anos de história e evolução. A desmatadora Titã é equipada com tecnologia avançada que permite não apenas a derrubada, mas também o desmembramento da árvore em seções menores, facilitando seu transporte e processamento. Cada movimento da máquina é calculado, mas a precisão não pode cobrir a tragédia da perda de um organismo que representa um elo vital em seu ecossistema. À medida que as lâminas cortam o tronco, uma nuvem de poeira e fragmentos de madeira se levanta, obscurecendo temporariamente a visão da árvore em queda. Os ambientalistas, que observam a cena com o coração apertado, sentem a dor dessa perda iminente. Para eles, cada pedaço de madeira que se despedaça é um lembrete do que está sendo sacrificado em nome do progresso. O impacto visual é avassalador. A majestade da árvore, que antes dominava a paisagem, está agora em declínio, e a floresta parece perder um de seus guardiões. Quando finalmente o tronco cede à força da máquina, a queda da árvore é um espetáculo de força e fragilidade. O chão treme ao receber o peso colossal do que um dia foi um símbolo de resistência e beleza natural. O som da queda ecoa como um lamento profundo, reverberando pelas copas das árvores ao redor, que parecem lamentar a perda de sua companheira. O impacto visual é devastador e deixa os presentes sem palavras. A cena é ao mesmo tempo impressionante e trágica. Após a queda, a máquina inicia o processo de desmembramento da árvore, cortando-a em seções menores. Enquanto isso, a floresta ao redor parece entrar em um estado de luto, como se o próprio ambiente estivesse consciente do que ocorreu. Animais que habitavam a árvore, como aves e insetos, se dispersam, perdendo seus lares e a segurança que a árvore proporcionava. A destruição não é apenas física, é uma ruptura na rede de vida que a árvore sustentava, um golpe na biodiversidade local. Os protestos se intensificam entre os ambientalistas, que se reúnem em um esforço desesperado para chamar a atenção para a gravidade da situação. Eles gritam palavras de ordem e levantam banners, clamando por uma pausa no corte e pedindo uma reflexão sobre o que está em jogo. No entanto, a máquina continua sua tarefa, implacável e determinada, simbolizando a luta constante entre a tecnologia e a natureza. Neste momento, o processo de corte transcende a simples ação de derrubar uma árvore. Ele se torna um ato simbólico que representa a luta pela preservação da natureza em um mundo que frequentemente prioriza o lucro e o desenvolvimento. A cena é uma poderosa lembrança de que cada decisão tem consequências, e que a luta pela conservação é um desafio que precisa ser enfrentado com urgência e compaixão. A queda da árvore dos milênios não apenas impactou o ecossistema local,
mas também provocou uma onda de reações entre a comunidade que a cercava. Desde o início do processo de corte, a atmosfera estava carregada de apreensão e indignação. Ambientalistas, moradores e defensores da natureza se uniram em um esforço coletivo para proteger o que consideravam um símbolo de resistência e história. A árvore não era apenas uma gigante da floresta, ela era um patrimônio cultural e natural, um elo entre passado e presente. Assim que a notícia do corte começou a se espalhar, grupos de ativistas se mobilizaram rapidamente. Redes sociais foram inundadas com posts pedindo apoio, e manifestações foram organizadas em frente à área de operação da desmatadora Titã. Os moradores locais, muitos dos quais cresceram em suas sombras, se uniram a essa causa, expressando seu amor e respeito pela árvore que, para eles, representava a essência de sua identidade e conexão com a natureza. Em meio a essa mobilização, os relatos emocionais começaram a surgir. Um morador idoso, que passará a infância brincando ao redor da árvore, compartilhou sua tristeza ao ver o que considerava um amigo de longa data prestes a ser destruído. Outros falaram sobre as tradições que giravam em torno da árvore, como festas locais e cerimônias que celebravam a vida e a natureza. Para muitos, a árvore simbolizava estabilidade e história, e sua destruição era uma ferida aberta no tecido da comunidade. Os ambientalistas, por sua vez, não se limitaram a protestos, eles também buscaram conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental. Organizações não governamentais, ONGs, foram fundamentais nesse esforço, realizando palestras e workshops sobre os ecossistemas locais e a biodiversidade. Eles argumentavam que a árvore era um habitat vital, sustentando inúmeras espécies, e que sua perda teria repercussões muito além do que os olhos podiam ver. Enquanto isso, os meios de comunicação cobriam a história de forma intensa, trazendo à tona a luta da comunidade contra o desmatamento. Reportagens em jornais, programas de televisão e mídias digitais destacaram não apenas a queda da árvore, mas também a batalha pela preservação de outros espaços naturais. O caso da Árvore dos Milênios tornou-se um exemplo emblemático que ilustra a luta entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental, atraindo atenção nacional e até internacional. Apesar da mobilização, a desmatadora Titã continuava seu trabalho. O contraste entre a máquina e a determinação dos manifestantes era palpável. As vozes da comunidade clamavam por justiça, mas a força do progresso parecia implacável. Em meio a isso, surgiram discussões sobre a necessidade de políticas mais rigorosas para proteger a flora e fauna ameaçadas, bem como a importância do envolvimento da comunidade nas decisões que afetam seus ambientes naturais. A reação da comunidade, embora intensa e emocional, também trouxe à tona um sentido de união e pertencimento. Os moradores se uniram em um laço comum, não apenas em defesa da árvore, mas em busca de um futuro onde a natureza e o desenvolvimento possam coexistir. Eles perceberam que a luta pela preservação não é apenas sobre salvar uma árvore ou um espaço verde, é sobre a luta pela identidade, pela herança cultural e pelo compromisso com as gerações futuras. A queda da Árvore dos Milênios se tornou, portanto, um catalisador para uma conversa maior sobre conservação e responsabilidade ambiental. A determinação da comunidade e a presença de ativistas mostraram que, mesmo diante da adversidade, a voz do povo pode fazer a diferença. E ainda que a árvore estivesse prestes a cair, seu legado de luta e união permaneceria vivo nas mentes e corações daqueles que se levantaram para defendê-la. A queda da Árvore dos Milênios não é apenas um evento isolado, suas consequências reverberam por todo o ecossistema local, criando um impacto ecológico que se estende muito além da destruição de um único organismo. A árvore, com suas raízes profundas e copa extensa, desempenhava um papel crucial no equilíbrio ambiental da região. Sua remoção acarreta uma série de consequências que afetam não apenas a flora e a fauna ao redor, mas também a qualidade do solo e o microclima da área. As raízes da árvore, que se estendiam por vários metros, eram fundamentais para a estabilidade do solo. Elas ajudavam a prevenir a erosão, mantendo a terra firme e protegendo outros vegetais menores que cresciam ao seu redor. Com a queda da árvore, as condições do solo se tornam vulneráveis. A erosão pode aumentar, levando à perda de nutrientes e à degradação do habitat para muitas espécies que dependem desse ambiente saudável para sobreviver. Isso resulta em um ciclo vicioso de deterioração ambiental, onde a perda de uma única árvore pode desencadear uma série de eventos prejudiciais. Além disso, a Árvore dos Milênios era um habitat vital para diversas espécies de aves, insetos e pequenos mamíferos. A derrubada da árvore não apenas destrói o lar desses seres vivos,
mas também perturba a teia alimentar local. As aves que costumavam construir seus ninhos em seus galhos agora enfrentam a escassez de locais seguros para reproduzir. Insetos polinizadores, que desempenham um papel essencial na fertilização de muitas plantas, também são afetados, levando a uma diminuição na biodiversidade da região. O impacto na fauna local é profundo e multifacetado. A ausência da árvore pode levar à migração forçada de várias espécies que dependem dela para abrigo e alimentação. A perda de biodiversidade não se limita a um único grupo de organismos, ela afeta toda a rede ecológica, resultando em um desequilíbrio que pode demorar décadas para ser corrigido, se é que será. Estudos mostram que a extinção de uma única espécie pode desencadear uma cascata de extinções, levando a um colapso do ecossistema. Outro aspecto crítico a ser considerado é o papel da árvore na regulação do microclima local. Árvores grandes, como a árvore dos milênios, ajudam a manter a umidade do solo e a regular a temperatura do ambiente ao seu redor. Sua copa densa oferece sombra e abrigo, criando um microclima que é benéfico para muitas espécies vegetais e animais. Com a remoção da árvore, a temperatura do solo pode aumentar, afetando as condições de crescimento de outras plantas e alterando o ciclo de água na região. Isso pode levar a um aumento da evaporação da água do solo, prejudicando ainda mais a vegetação local. O impacto ecológico da queda da árvore dos milênios é, portanto, um lembrete contundente da fragilidade dos ecossistemas e da interconexão de todas as formas de vida. A remoção de uma única árvore pode desencadear uma série de reações em cadeia que afetam toda a comunidade biológica. Esse evento nos força a refletir sobre a importância de proteger não apenas árvores individuais, mas também os ecossistemas como um todo. Os ambientalistas e cientistas clamam por uma abordagem mais consciente e sustentável em relação ao uso dos recursos naturais. A proteção de árvores raras e outros habitats críticos deve ser uma prioridade, não apenas por razões estéticas ou emocionais, mas também por razões ecológicas. A história da árvore dos milênios deve servir como um alerta sobre as consequências da exploração desenfreada da natureza e a necessidade urgente de uma mudança de paradigma na forma como interagimos com o mundo natural. O estrondo da queda da árvore dos milênios ecoou por toda a floresta, marcando um momento que muitos jamais esquecerão. A máquina desmatadora Titã, que antes se destacava como um símbolo de progresso e eficiência, agora parecia um monstro devastador, deixando para trás uma cena de destruição que entristeceu todos os presentes. O majestoso tronco, que havia resistido ao tempo e às intempéries por milhões de anos, agora jazia no solo, cortado em seções e rodeado por fragmentos de madeira e folhas. O impacto visual era impressionante e perturbador. O que antes era um dossel verdejante e vibrante agora se transformará em um espaço aberto, exposto e vazio. A queda da árvore não apenas alterou a paisagem física, mas também deixou uma marca indelével na psique da comunidade. As pessoas que se reuniram para assistir à derrubada sentiram uma profunda sensação de perda, como se uma parte de sua história e identidade tivesse sido arrancada. O lamento coletivo se espalhou entre os presentes, refletindo a dor de testemunhar a destruição de um símbolo tão significativo. À medida que o dia avançava, a destruição se tornava ainda mais evidente. O solo, agora desnudado, expunha raízes que antes estavam firmemente ancoradas na terra. A falta de sombra deixava a área mais quente e árida, um sinal claro das mudanças que começavam a se manifestar. Além disso, a vida silvestre que antes prosperava em torno da árvore começou a se dispersar, em busca de novos lares e fontes de alimento, enquanto o eco da máquina ainda ressoava na memória coletiva da comunidade. Os ambientalistas, que haviam lutado com fervor para impedir o corte, se reuniram em um ato de resistência. Embora a árvore estivesse caída, a luta pela preservação da floresta e de outras espécies raras continuava. Eles organizaram vigílias em memória da árvore dos milênios, onde compartilharam histórias sobre sua importância e o papel que desempenhou na vida de tantas pessoas e criaturas. Os relatos emocionais e as memórias coletivas serviram para reforçar a união da comunidade em torno da causa da conservação. Enquanto isso, o debate sobre a necessidade de políticas mais rigorosas de proteção ambiental ganhou força. O ocorrido não apenas evidenciou a fragilidade dos ecossistemas, mas também a urgência de um novo modelo de desenvolvimento que priorizasse a sustentabilidade. A queda da árvore se tornou um símbolo de alerta, galvanizando esforços em prol da conservação e inspirando ações em outras comunidades que enfrentam desafios semelhantes. A história da árvore dos milênios se transformou em um legado que transcendeu sua própria existência. A queda da árvore, embora dolorosa,
serviu como um catalisador para discussões mais amplas sobre a relação entre a sociedade e a natureza. As lições aprendidas a partir desse evento se espalharam, influenciando estudantes, ativistas e cidadãos comuns a se envolverem na luta pela preservação ambiental. A consciência sobre a importância da biodiversidade e a necessidade de proteger os habitats naturais ganhou nova força, impulsionada pela tragédia da árvore. O resultado final da derrubada da Árvore dos Milênios foi uma mistura de tristeza e determinação. A comunidade, embora marcada pela perda, se levantou para lutar por um futuro onde a natureza e o desenvolvimento possam coexistir em harmonia. O legado da árvore, sua história e seu significado, permanecerão vivos na memória de todos que se uniram para defendê-la. A queda de um gigante não é o fim, é o início de uma nova jornada em busca de equilíbrio e respeito pela vida em todas as suas formas. A derrubada da Árvore dos Milênios não é apenas um evento isolado na história de uma floresta, mas um ponto de reflexão que nos leva a questionar profundamente o nosso relacionamento com a natureza e o conceito de progresso. O corte de uma árvore tão antiga e significativa revela as tensões entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, evidenciando um dilema que muitos enfrentam em todo o mundo. O que estamos dispostos a sacrificar em nome do progresso? E a que preço estamos dispostos a avançar? O progresso, em sua essência, é frequentemente associado a melhorias na qualidade de vida, expansão de infraestruturas e avanços tecnológicos. No entanto, essas conquistas muitas vezes vêm acompanhadas de um custo elevado para o meio ambiente. A história da Árvore dos Milênios nos lembra que o desenvolvimento não deve ser uma busca cega, mas sim uma jornada que considera as consequências de nossas ações. A pergunta que se impõe é: podemos realmente considerar o progresso se ele resulta na perda de nossa biodiversidade e na destruição de habitats essenciais? O evento também provoca uma reflexão sobre o valor que atribuímos à natureza. Muitas vezes, as árvores e os ecossistemas são vistos apenas como recursos a serem explorados, mas a realidade é muito mais complexa. Cada árvore, cada planta e cada animal desempenham um papel vital na teia da vida. A Árvore dos Milênios não era apenas um recurso, era um símbolo de história, resiliência e interconexão. A perda de tal organismo nos força a reconsiderar como medimos o valor das coisas ao nosso redor. O que é mais importante? Os lucros imediatos de um empreendimento ou a preservação de um patrimônio natural que pode levar milhões de anos para se desenvolver? À medida que a comunidade se reúne em torno da memória da árvore, fica claro que a luta pela preservação vai além de um ato de defesa. É uma chamada à ação para todos nós, um lembrete de que somos parte de um ecossistema maior. A natureza não é um recurso infinito, é um sistema complexo que requer cuidado e respeito. A queda da árvore se torna um símbolo de uma luta mais ampla por um futuro sustentável, onde a harmonia entre humanos e natureza é possível. Além disso, a tragédia da Árvore dos Milênios nos leva a considerar a responsabilidade que temos como cidadãos e consumidores. Nossas escolhas diárias, desde o que compramos até como nos relacionamos com o ambiente, têm um impacto direto sobre o mundo ao nosso redor. A conscientização sobre a sustentabilidade deve ser incorporada em nossas vidas, e isso começa com pequenas ações que podem, coletivamente, resultar em mudanças significativas. Em um mundo onde a urbanização e a industrialização continuam a avançar, a história da Árvore dos Milênios nos lembra da importância de equilibrar as necessidades humanas com a preservação do meio ambiente. A luta pela conservação não é apenas uma questão de salvar árvores ou espécies, é uma questão de garantir que as futuras gerações tenham um planeta saudável e vibrante para habitar. Portanto, é essencial que todos nós nos tornemos defensores da natureza, comprometendo-nos a proteger o que resta e a restaurar o que foi perdido. Essa reflexão sobre a natureza e o progresso deve ser um ponto de partida para um diálogo contínuo sobre como podemos coexistir com o meio ambiente de maneira responsável e sustentável. A luta pela Árvore dos Milênios não é apenas uma luta local, é uma luta global que ressoa em todo o mundo. Que possamos aprender com essa tragédia e nos unir em prol de um futuro onde o desenvolvimento e a natureza possam caminhar lado a lado, em harmonia e respeito. A queda da Árvore dos Milênios serve como um poderoso lembrete da importância da conservação e da necessidade urgente de um futuro sustentável. À medida que a comunidade se recupera dessa tragédia, surgem oportunidades para transformar a dor em ação, criando um movimento em prol da proteção dos ecossistemas e da promoção de práticas de desenvolvimento que respeitem o meio ambiente. Os desafios são grandes, mas os caminhos para a conservação são muitos e variados. Um dos primeiros passos na busca por um futuro sustentável é a educação ambiental.
A conscientização sobre a importância da biodiversidade, dos ecossistemas e do papel que cada indivíduo desempenha na proteção da natureza deve ser promovida desde a infância. Escolas, comunidades e organizações podem trabalhar juntas para criar programas educativos que ensinem sobre a interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente. A experiência da Árvore dos Milênios pode ser utilizada como um estudo de caso, permitindo que as pessoas entendam as consequências da exploração desenfreada e a importância de proteger o que ainda resta. Além disso, a promoção de políticas públicas que priorizem a conservação é crucial. Governos e instituições devem implementar legislações que protejam áreas ecologicamente sensíveis e incentivem a restauração de habitats degradados. Iniciativas como a criação de reservas naturais, parques e santuários de vida selvagem podem ajudar a preservar a biodiversidade e proporcionar um espaço seguro para as espécies ameaçadas. A participação da comunidade nessas decisões é fundamental, garantindo que as vozes locais sejam ouvidas e levadas em consideração. Outra abordagem importante é a prática da agroecologia e do desenvolvimento sustentável. A agricultura convencional muitas vezes resulta em desmatamento e degradação do solo, mas métodos sustentáveis podem promover a produção de alimentos sem comprometer o meio ambiente. A agroecologia, que integra práticas agrícolas com a conservação da biodiversidade, pode ser uma solução viável. Incentivar os agricultores a adotarem técnicas que respeitem a natureza não apenas protege os ecossistemas, mas também pode resultar em colheitas mais saudáveis e sustentáveis. A restauração ecológica é uma estratégia vital que deve ser considerada. Em áreas onde o desmatamento já ocorreu, programas de restauração podem ajudar a recuperar ecossistemas degradados, replantando árvores nativas e restaurando habitats. Essa abordagem não apenas ajuda a restabelecer a biodiversidade, mas também contribui para a mitigação das mudanças climáticas, uma vez que as florestas desempenham um papel crucial na absorção de carbono da atmosfera. Iniciativas de replantio podem ser organizadas pela comunidade, envolvendo voluntários e educando as pessoas sobre a importância da preservação e da restauração. A tecnologia também pode desempenhar um papel significativo na conservação. Inovações em monitoramento ambiental, uso de drones para replantio e sistemas de informação geográfica podem auxiliar na proteção de áreas ameaçadas. O uso de aplicativos e plataformas digitais para engajar a comunidade e facilitar o compartilhamento de informações sobre conservação pode aumentar a conscientização e a mobilização em torno de questões ambientais. Por último, mas não menos importante, a mudança no comportamento do consumidor é essencial. Cada um de nós tem o poder de fazer escolhas conscientes que impactam o meio ambiente. Optar por produtos sustentáveis, apoiar empresas que priorizam práticas éticas e reduzir o consumo de recursos são passos que todos podemos dar. A demanda por produtos que respeitam o meio ambiente pode impulsionar mudanças significativas na indústria e na economia. A história da Árvore dos Milênios não deve ser apenas um lembrete da fragilidade do nosso planeta, mas também um ponto de partida para um movimento em prol da conservação. O futuro sustentável é possível, mas requer um esforço conjunto, onde indivíduos, comunidades, governos e organizações se unam em uma missão comum: proteger e preservar a natureza para gerações futuras. Ao transformar a tragédia em ação, podemos garantir que a queda de um gigante sirva como um catalisador para a mudança e a esperança.